Oi gente, tudo bem? Bem-vindo de volta ao seu canal sobre resolução de conflitos e estudos da paz. Uma coisa que é muito importante a gente lidar nessa área é como lidar com as situações difíceis. Eu tô no Camboja fazendo uma visita de campo para entender o genocídio que teve aqui no Camboja, e por causa disso eu fui visitar os campos de extermínios e foi uma das experiências mais difíceis que eu acho que eu já tive na vida, assim, de estar num lugar, de ouvir o guia que é daqui, que teve familiares que foram assassinados, de ver o tamanho da crueldade humana. O Camboja naquela época tinha 6 milhões de habitantes e durante os extermínios, torturas e coisas horrendas que eles fizeram, morreram 3 milhões de pessoas, foram assassinadas, entre elas homens, mulheres, crianças e até bebês. E é muito triste. Você vai no memorial, tem todos os crânios, os ossos, os restos das roupas, e você vê. É muito difícil conseguir compreender o que leva uma pessoa a fazer uma coisa desse tipo, entendeu? Eu tentei gravar esse vídeo 4 vezes hoje. Uma quando eu tava no campo de extermínio, depois outra quando a gente foi para um museu de tortura, mas eu não consegui, porque eu comecei a chorar no meio do caminho e não estava conseguindo transmitir minha mensagem, porque meus pensamentos estavam muito confusos. Então, eu queria falar sobre 2 coisas. Uma, porque as pessoas daqui querem que o mundo saiba que esse genocídio aconteceu, para que não aconteça mais. E esse, como vocês sabem, não é o único genocídio da história da humanidade, mas eu acho que foi um dos mais cruéis em termos da forma como as pessoas foram assassinadas, que eu não quero falar porque é traumatizante. Eu fiquei traumatizada, então eu não quero criar esse trauma via vídeo. O regime do Pol Pot, né, que foi a pessoa responsável pelo partido chamado Khmer Vermelho, ou Khmer Rouge, como é chamado em inglês, porque vem da palavra francês, eles foram colonizados pela França. Essa época eles acreditavam que o Camboja deveria ser uma nação subsistente e plantar tudo aquilo que eles iriam comer, e dessa forma o foco deles era no campo e na produção de comida. Então eles eram totalmente contra o capitalismo e contra qualquer pessoa que de alguma forma fortalecesse essa ideologia. Então esse foi o motivo pelo qual principalmente os intelectuais, médicos, engenheiros, advogados, arquitetos, pessoas que tinham um nível de estudo maior, foram as primeiras a serem levadas para o campo de concentração, porque eram aquelas que poderiam questionar o regime imposto pelo Khmer Vermelho. Na época era uma coisa mantida às escondidas, e por isso que eles não matavam as pessoas com arma de fogo. Eram mortas de várias formas, que não arma de fogo, mas com vários outros tipos de ferramenta. Então, depois de visitar os campos de extermínios, a gente foi para um museu que era uma escola que foi usada como campo de concentração para tortura, e eu não consegui entrar. Eu fiquei do lado de fora, me sentindo muito mal, com muita vontade de chorar, um lugar pesadíssimo. A turma entrou, eu falei, eu não tenho condições de entrar. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui é de você saber os seus próprios limites. Qual é o seu limite emocional, o seu limite mental, o seu limite físico dentro dessa área de construção de paz. Porque quem trabalha com paz vai olhar o lado cruel da humanidade. Vai olhar muitos problemas que são altamente complexos e que são altamente sofridos. Então, se você quer entrar nessa área, ou se você já atua nessa área, você sabe muito bem do que eu estou falando, é muito importante a gente ter um sistema tanto de apoio de outras pessoas que nos cercam, mas é também você saber qual é o seu processo de autocura. Isso é muito importante para você manter o seu equilíbrio emocional e mental, para você continuar conseguindo trabalhar nessa área. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ter consciência de que eu não tinha condições emocionais de entrar naquele museu da tortura. Eu sou uma pessoa sensível, eu vi só as imagens, as pinturas que fizeram daquela época, da forma como as pessoas eram assassinadas, eu fiquei extremamente tocada. E se eu entrasse nesse museu, eu ia ficar mais traumatizada do que eu já estava. Então, quando a gente fica traumatizada, é um trauma de 2º grau, né? Porque a gente não é vítima diretamente, mas a gente sofre pela empatia com a vítima. A gente fica pensando muito no assunto, as imagens vêm na cabeça, você começa a falar do assunto, começa a dar vontade de chorar, você fica triste. Então, esses são os sinais que eu já conheço, de várias outras situações que eu já passei.
Então, e aí, isso é uma coisa muito pessoal de cada um. Quando a gente saiu do campo de extermínio, eu sentei, uma guatemalteca, que é uma amiga minha, e outra pessoa do Canadá, as 3 mulheres, a gente sentou, uma do lado da outra, em silêncio absoluto. Não foi nada combinado, era uma situação realmente muito triste. E a gente trocou ideia sobre o assunto, de como a gente estava impactado com aquilo. Eu comecei a cantar uma música que é de limpeza energética. Elas começaram a cantar junto comigo, porque se identificaram, falaram, isso é importante. E depois a pessoa do Canadá começou a cantar uma música de uma tribo indígena de lá, que também isso cria um processo de cura, e depois a gente começou a chorar. É um choro que vem, não é um choro que você controla, sabe assim? E aquilo de alguma forma limpa e traz de volta esse equilíbrio. Ao mesmo tempo a menina do Canadá me deu umas folhas de sálvia, e na cultura dela a sálvia é considerada uma erva que limpa também a energia do corpo, evita os maus pensamentos. Então eu ficava cheirando sálvia, que tem um cheiro ótimo, por sinal, para tentar aliviar. Colocava a sálvia na palma da mão, então eu ia tentando todos os artifícios. Eu tava com um colar também que eu ganhei de uma tribo indígena, enfim, qualquer coisa. Quando a gente ia num lugar muito brabo, se você acredita naquilo, aquilo de alguma forma empodera a sua energia, faça isso. Isso é muito pessoal. Tem pessoas que vão rezar, rezas católicas, outras que vão imantar cantigas de umbanda, outros que são evangélicos e vão fazer suas rezas. Não interessa qual é a sua religião, não é sobre religião, é sobre uma crença pessoal, de um ritual pessoal que você faz que te traz essa estabilidade emocional. Então é importante você saber o que é isso para você. A outra coisa foi, quando depois que a gente chegou no hotel, a gente foi fazer exercício, eu e outras meninas aqui, a gente correu. Fazer exercício é fundamental, porque libera determinados hormônios no seu corpo que te trazem uma sensação de bem-estar. Além de correr, a gente fez um treino chamado treino intensivo, que isso também libera. Então, quanto mais intensivo for o treino, melhor, para trazer esse bem-estar no corpo. E por acaso a gente está no hotel que tem uma piscininha, então a gente ficou na piscininha, tipo, né, tentando dar uma relaxada e também conversando sobre o assunto, mas também conversando sobre outras coisas, também rindo, então criando um espaço para que fosse possível colocar isso para fora e tratar desse assunto de uma maneira coletiva. Além disso, eu sou reikiana, né? Eu aplico reiki, mais em mim do que nos outros, mas eu sei aplicar reiki. Então eu me apliquei reiki e eu acredito que isso para mim me traz esse equilíbrio, me traz essa paz interior. Então, esse vídeo é só para mostrar que quando a gente passa por experiências muito difíceis, que não necessariamente são as suas, mas através de experiências de uma outra pessoa, é importante você conhecer o seu limite. É importante você ter o seu próprio ritual de autoequilíbrio, e é importante você ter outras pessoas com quem você possa trocar essa ideia. Então, se você está nesse caminho da paz, eu acho que essas são 3 dicas pessoais que para mim fazem muita diferença e que talvez seja interessante você saber. Se você tem alguma opinião, pergunta, sugestão, discordância, é sempre bem-vindo. Um beijo.